Bem, pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade à sessão de neuroradiologia, né? Com o tema de tumores da região pineal. Eu me chamo Caio Holanda, sou R3 do ICEP São Carlos, e vamos dar início, né? Então, o primeiro ponto, o primeiro passo para a gente entender sobre essas lesões da glândula pineal é conhecer a anatomia, né? Então, a glândula pineal é um corpo pequeno, cinza, avermelhado, mede cerca de 8 milímetros, né? Pode variar até 1. E ele fica, principalmente a sua localização, na depressão entre os colículos, né? E aí, ela vai ter uma relação com algumas estruturas. Por exemplo, posteriormente, ela vai ter uma relação com a veia de Galeno, né? Lateralmente, ela vai ser envolvida pelos tálamos, né? E superiormente ao espleno do corpo caloso, né? Compreendendo bem a região da glândula pineal, a gente consegue ver que ela tem uma íntima relação com os colículos superiores, né? Onde, nessa região, fica na topografia dos núcleos dos nervos, tanto oculomotor como troclear. E aí isso é interessante porque a gente vai conseguir correlacionar pelos principais achados, né, quando a gente tiver lesões expansivas nessa região, por exemplo. Aqui uma representação da ressonância, né, na topografia. Então, ela fica nessa porção medial o aqueduto, né, do terceiro ventrículo. E, como eu tinha falado antes, né, ela tem esse tamanho médio de 8, mas pode variar até 1,4 centímetros. Ela é majoritariamente constituída por pinealócitos, né, 95%, e, em menor quantidade, os astrócitos fibrilares, e também envolvido por tecido conectivo. E uma grande ponto-chave também é a ausência da barreira hematocefálica. Então, isso permite, por exemplo, nas avaliações de contraste, a gente conseguir avaliar melhor essa região, e vai ter algumas peculiaridades em relação a isso. Aqui é para representar basicamente a topografia, né? Na primeira imagem sem contraste, com esse aspecto nodular isointenso, né, o parênquima, e o pós-contraste justamente por conta da impregnação que ocorre pela ausência da barreira, e essa impregnação sendo homogênea. Então, aqui é o aspecto normal que deve acontecer. Outro ponto, também em relação à calcificação fisiológica, né? É uma glândula que ela, com o passar do tempo, ela vai fazendo essas calcificações, que de início elas são mais pontiformes, e posteriormente ela pode fazer esse envolvimento nodular maior por completo, né? E aí, quando a gente vai falar das lesões, dividindo em grupos, né, de uma forma didática, assim, a gente tem os principais 3 grupos, né? O primeiro, dos tumores das células germinativas, onde a gente vai ter os germinomas, os coriocarcinomas, teratomas, carcinoma embrionário, os tumores de células germinativas mixoides, né, mistas, os tumores de vesícula vitelínica, saco vitelínico, e as metástases também, né, que a gente vai encontrar algumas lesões características, e os tumores do parênquima pineal. Então, aí vai o pineocitoma, o pineoblastoma, tumor papilar e o tumor pineal, do parênquima pineal, com diferenciação intermediária. E aí, principalmente, com relação aos sintomas, né, majoritariamente a gente vai ter a síndrome de Parinot, né, que é a mais comum, e também a hidrocefalia, justamente porque a gente vai ter um efeito expansivo daquela região, mas, caracteristicamente na síndrome de Parinot, ela é caracterizada por essa paralisia conjugada do olhar vertical para cima. E aí, nesse caso, eu tenho envolvimento do terceiro e do quarto pares dos nervos cranianos. Basicamente, a gente vai ter a tríade, né, paralisia do olhar para cima, que eventualmente pode ser manifestado com a diplopia, o nistagmo de convergência e retração, a dissociação de luz perto, que é quando eu exponho a luz,
o olho não faz a midríase, né? E aí ele espera, após uma acomodação, aí é que ele reage ao efeito. E outras também, a retração bilateral da pálpebra superior, que é o sinal de Collier, e a preferência do olhar descendente, que é o sinal do pôr do sol. Então, basicamente, as lesões pineais a gente vai ter, são neoplasias pouco frequentes, tá? Majoritariamente, né, é no público mais infantil, contudo, 1 a 2% dos tumores intracranianos ocorrem em adultos e 3 a 8% em crianças. A neoplasia mais comum são as germinativas, né, mais de 50%, e aí, expondo novamente aquela divisão que a gente tinha feito antes, das tumores de célula pineal, das germinativas e dos outros tipos, né? Que aí entram tanto como variantes dessas, no caso, por exemplo, germinativa, o astrocitoma, por exemplo, com alguns aspectos da pineal, alguns aspectos do germinoma também, mas a gente vai dirimir isso daí passo a passo posteriormente. Então, o primeiro caso é uma mulher de 36 anos, queixando-se de cefaleia. Bom, então vamos lá. Nós temos 4 imagens, né? As 2 primeiras são imagens de tomografia, onde a gente observa, na primeira é uma TC axial, né, sem contraste, e a segunda com contraste, onde a gente observa essa lesão sólida, levemente hiperdensa, na região pineal, e ela realça homogeneamente ao contraste, né? Nas outras 2 imagens, a gente tem 2 cortes sagitais, sendo o primeiro em T1 e o segundo em T1 também, só com contraste. E a gente observa também essa lesão de isossinal com substância cinzenta e mostrando esse realce mais hiperintenso, né? Nisso, a gente, abrindo o leque de diagnósticos e tendo esse comportamento, a gente pode pensar em uma das hipóteses, né, de crescimento mais insidioso, em o pneumocitoma. O pneumocitoma, ele é uma lesão de primeiro grau, pela classificação do OMS. Ele tem esse aspecto de tumor, um crescimento mais lento, mais adaptativo, muito embora ele tenha algumas características específicas, por exemplo, a calcificação explodida, né, que é quando o tumor ele vai crescendo e ele vai, entre aspas, afastando a calcificação fisiológica da glândula pineal perifericamente. Mas, em relação à parte epidemiológica, de 14 a 60% das neoplasias do parênquima pineal é do pneumocitoma. A idade média é entre 35 e 40 anos, sem uma predileção significativa por sexo, e tem um bom prognóstico, né? Os aspectos característicos, mais característicos, né, muito embora seja, às vezes, difícil de diferenciar em algumas situações, são lesões pouco heterogêneas e circunscritas, né? Um achado que pode ocorrer, embora raro, também quando a gente tem uma associação com lesões císticas, é a apoplexia pineal, onde a gente tem uma hemorragia maciça, né, como está demonstrada nessa imagem abaixo da TC. E isso ocorre justamente num componente cístico que formou-se ou que irá formar posteriormente a isso, né? Mas é uma das consequências também comum, aliás, também relacionado ao cisto pineal, por exemplo. Na tomografia vai ter esse aspecto isodenso, né, bem definido, com a classificação explodida, né, esse aspecto. Na ressonância, a porção sólida vai ter esse aspecto meio hipo, meio iso, e hiper em T2, com um realce levemente heterogêneo, mas isso sobretudo quando tiver áreas císticas, né, de permeio, e o incomum é quando ele fazer focos hemorrágicos e restrição à difusão, por exemplo. Aqui, para exemplificar, os 2 tipos principais de aspecto, quando a gente analisa as calcificações, a primeira, do lado esquerdo, está evidenciando o aspecto explodido, né, que é comum no pneumocitoma, mas principalmente mais característico no pneumoblastoma, justamente porque ele tem um aspecto mais de crescimento maior, mais rápido, né.
O germinoma, ele na verdade tem esse aspecto também de crescimento, mas ele envolve a calcificação, tá? Então, são esses dois aspectos para a gente exemplificar. Outro tipo também, que faz parte desse mesmo grupo, é a neoplasia do parênquima pineal com diferenciação intermediária. Nesse caso aqui a gente tem duas imagens, né, de ressonância. A primeira é ponderada em T2, a segunda em T1, pós-contraste, né, onde a gente observa essa massa imperitensa envolvendo a região pineal, com uma hidrocefalia também, né, provavelmente por fazer aí interromper o aqueduto. E essa região cística, né, tendo um realce, né, ao contraste que a gente evidencia, mas um realce também um pouco heterogêneo. Nesse caso, a neoplasia do parênquima pineal, com a diferenciação intermediária, ela é um aspecto, né, ela tem esse aspecto que não vai tanto para o pineocitoma, nem vai tanto para o pineoblastoma. Ela fica nessa como ela própria está nomeada, né? Ela é intermediária. Contudo, ela tem um potencial agressivo. Por isso que ela, na classificação, ela vai de grau 2 ou grau 3 na OMS. 20%, ela corresponde a 20% das neoplasias do parênquima pineal. Não tem uma idade específica, contudo, o pico de prevalência é no início da vida adulta, tem uma discreta predileção por mulheres, e o padrão ele é mais similar aos pneocitomas, né? Na tomografia, a gente vai ver essa lesão isodensa, com realce homogêneo, ou até heterogêneo, dependendo se tiver áreas císticas de permeio. E na ressonância vai ter um hipossinal em T1, hiper em T2, e pode ter uma invasão local também. Aí o caso 2, uma menina de 2 anos, com cefaleia, náuseas, letargia, e com a clínica da síndrome de Parinot. Se alguém quiser participar, fica à vontade. Oi, Caio, bom dia. Bom dia. Tá ouvindo? Tô sim. Nós temos aí duas primeiras imagens, A e B, uma TC, certo? Sendo que a primeira é sem contraste e a segunda é com contraste, certo? E aí a gente vê um aumento dos ventrículos, caracterizando aí uma hidrocefalia. E aí na no local aí da pineal, a gente vê um tumor volumoso, é, que a gente vê ao, ao, acho que está em janela óssea, e aí a gente vê umas calcificações de permeio, meio que espalhadas, certo? E aí, quando tem um contraste, a gente vê que a lesão fica mais bem delimitada, porque há um realce significativo ao contraste, certo? Uhum, Na ressonância, a gente tem o corte sagital e axial, certo? O primeiro sagital uhum, é um, um T1, no primeiro axial é um T2, o outro uhum. axial é um pós-axial e um sagital pós. E aí a gente realmente vê um tumor sólido, bem delimitado, meio que lobulado, que é hipodense em T1, hiperdense, T1 é hiperdense em T2, meio que Porque senão, heterogêneo, tem é, um realce importante ao meio de contraste e tem lesões císticas de permeio, né? Esse que tem asteriscozinho aí é o componente físico, cistozinho, né? né? Componente cístico. É, E deixa eu ver o que mais.
Essas setas pretas, pretas pode ser uma, porque a gente vê mais elas no contraste, né? Deve ser a impregnação o Uhum. meio de contraste, o realce ao meio de contraste. E aí, quando a gente vê esse realce ao meio de contraste, né, a gente pode pensar em um realce licórico, alguma coisa desse tipo. E aí a gente poderia levantar a bola para o pneumoblastoma, né? Não sei. Isso. Deixa Inclusive, esse realce já indica, né, que tem uma certa disseminação licólica, né? Então, mas é isso mesmo. Obrigado, Carol. E aí, no caso do pinoblastoma, a gente já tem um tumor que ele tem é um tumor mais agressivo, né? Justamente por ser um tumor que ele não tem, não é encapsulado, tem esse aspecto mais infiltrativo e ele pode fazer essa disseminação licólica. Tanto que é importante, né, na avaliação, quando é feito o diagnóstico, tudo, fazer também varredura de todo o neuroeixo, né? Que você pode evidenciar aí lesões também na coluna, na medula como um todo, né? No neuroeixo como um todo. E aí, representa 40% das neoplasias do parênquima pineal, né? Entra como a segunda mais comum. Ah, Geralmente o público, né, a faixa etária, é em crianças na primeira década, com uma predileção maior para o sexo masculino. Normalmente são lesões grandes, né, com mais de 4 centímetros, que podem evoluir com hemorragia focal, necrose, focos císticos, né, justamente porque essas lesões têm esse crescimento que não acompanha, que faz esse aspecto explodir também, como está evidenciado nessa tomografia, né, das calcificações, onde o tumor ele vai empurrando perifericamente e fragmentando essas calcificações fisiológicas da glândula pineal. Então, geralmente é uma lesão lobulada, hiperdensa, né, justamente porque tem uma alta celularidade também, tem um realce mais intenso, muito embora quando tem essas alterações de hemorragia, necrose falcísticos, ela vai ter um aspecto heterogêneo, e na ressonância vai ter essa característica de uma lesão infiltrativa, né, com ISO ou hipossinal em T1 e T2, e caracteristicamente com restrição à difusão, justamente porque vai ter uma alta celularidade. O FLAIR ele vai ser útil justamente para evidenciar essa infiltração do parênquima e os focos hemorrágicos no SWI também. O pinoblastoma, aqui eu deixei só para ilustrar, no aspecto histológico, né, as rosetas de Homer-Wright e as rosetas de Flexner-Wintersteiner, que são justamente o aspecto fisiológico normal da roseta que a gente vê na glândula pineal comum, aqui ele é diferente. E aí são os aspectos que a gente encontra no pineoblastoma. Um outro ponto também que está evidenciado nessas duas imagens de ressonância é o retinoblastoma trilateral. O retinoblastoma trilateral, na verdade, é uma condição onde você tem um retinoblastoma ocular, como está sendo evidenciado aí na imagem à esquerda, no globo ocular esquerdo, né? Quando você tem esse retinoblastoma bilateral e associado à presença de um tumor intracraniano, que ele pode ser tanto pineal, que é o mais comum, é a prevalência maior, então você vai ter um pineoblastoma associado, como também esse acometimento, né, não mais na glândula pineal, mas você tem na região supracelular, mas preferencialmente na linha média, né, com essas características histológicas de um PNET. E aí, nas duas imagens, a gente vê a primeira ponderada em T1, FET7 pós-contraste, que mostra esse realce na parede medial do globo ocular esquerdo, né, pela seta, e o globo direito já foi retirado, né, inclusive está com a prótese, e a gente consegue ver no T1 pós-contraste essa mesma lesão da glândula pineal, né, associada à hidrocefalia, mas
com esse realce bem intenso, né? E aí, um outro tumor também é o tumor papilar. O tumor papilar da região pineal, ele é uma neoplasia neuroepitelial rara também, mas ele atinge qualquer idade, não tem uma preferência por idade, contudo, a idade média vai desde 5 a 66 anos, mas a idade média é de 30 anos, por volta de 30 anos, né? 31,5. A origem, histologicamente, vem dos ependimócitos especializados, por isso que faz diagnóstico diferencial com outras lesões também, como os ependimomas, as lesões de plexo também, e a diferenciação a gente vai observar justamente pela histoquímica. Muitas vezes fica difícil saber qual aspecto da lesão está mais para um ou para outro. Contudo, são lesões que têm um grau de classificação 2 e 3 pela OMS, né? Tem uma disseminação glicólica relativamente baixa, mas tem que ser considerável, 7%. E, caracteristicamente, são lesões circunscritas que têm um componente cístico, né? E se assemelha, como eu disse anteriormente, a outros tumores, né? Ependimoma papilar, neoplasia do plexo coroide, metástase. E aí a imunistoquímica ela vai ajudar a diferenciar. Lembrando que na ressonância vai ter esse sinal variável em T1 e geralmente um outro sinal em T2, principalmente por conta desse componente cístico, semelhante à líquido. E aí, o caso 3, a gente tem um homem de 19 anos com queixa de cefaleia. Bom dia, Caio. Vamos lá. A gente Opa. tem três imagens, né? À esquerda tem um pós-contraste, um sagital. A segunda axial, acho que é difusão, né? E a terceira Uhum. sagital, T1. E aí, na primeira imagem, a gente vê que existe essa lesão oval, imagens bem delimitadas ali na região da pineal, que tem um realce, acho que dá para dizer até homogêneo, pelo meio de contraste. Deixa-me ver. Uhum. E olhando para a difusão, precisaria confirmar com o ADC, né? Mas tá com um alto sinal, isso aí muito provavelmente já está indicando que vai restringir a difusão. E quando a gente vai para a região da lombar, principalmente ali ao nível de L3, né? L2, L3, a gente vê que também tem umas Uhum. lesões meio que nodulares, que também vão estar realçando pelo contraste. Não sei se já sugerindo algum tipo de acometimento secundário da lesão primária na pineal, né? Acho que é mais ou menos isso. Sim. Show, perfeito. E aí, obrigado, Bruso. Nesse caso, a gente também tem uma lesão que tem uma alta celularidade, né? E aí a gente entra agora nos tumores de células germinativas, né? Classicamente, pela divisão, a gente vai ter os germinomas, os coriocarcinomas, os teratomas, carcinomas embrionários, os tumores de saco vitelínico e os tumores mistos de células germinativas, né? Mas, nesse caso, a gente tem um germinoma. O germinoma, classicamente, ele é o subtipo mais comum, de 50%, né? Ele é um tumor maligno, ele não, ele tem esse aspecto não encapsulado, então ele facilmente pode fazer essa disseminação contiguamente, né, envolvendo estruturas adjacentes, ou pelo líquido. Apesar de ter um crescimento relativamente lento, ele acomete preferencialmente a segunda década de vida e tem uma predominância, né, pelo sexo masculino. Tem uma predileção pineal e parapineal, mas ele também pode acometer algumas regiões supracelares, né? Inclusive esse aspecto, né? Quando tem duas lesões encontradas, são os germinomas bifocais, também chamados assim. E como é um tumor que ele vai produzir aí
HCG, né, ele vai influenciar no eixo hormonal, né, e aí vai proporcionar a puberdade precoce, né. Inclusive, é um dos marcadores que são utilizados também, né, a gente vai ter uma alta expressão também de alfa-fetoproteína, o beta-HCG, o lactato desidrogenase e a fosfatase alcalina placentária. Nos aspectos de imagem, vai ser uma lesão isodensa, né, mas tendo muitas vezes essa calcificação central sendo envolvida, né, pela lesão, tem um realce homogêneo, e na ressonância vai ter esse isohipossinal e hipersinal em T1 e um baixo sinal em T2, tá? Esse baixo sinal está mais relacionado principalmente às calcificações que vão estar circundadas pelo tecido da neoplasia. Então, ele vai envolver, vai fazer aquele mesmo aspecto que a gente tinha mostrado antes, né? Ele envolve a calcificação fisiológica. E ele vai ter uma restrição à difusão, principalmente por conta da alta celularidade. Aqui, justamente, outro subtipo, né, os coriocarcinomas, a gente tem aqui algumas imagens que conseguem evidenciar alguns aspectos que lembram ele. São imagens de ressonância. A primeira ponderada em SWI, a segunda em T2, e aí a gente observa, e a terceira em T1, né, axial, onde a gente observa essa massa na região da glândula pineal, heterogênea, né, por vezes tem esses focos de baixo sinal, que tem esse artefato de suscetibilidade, então indicam que tem uma calcificação, e as setas que estão evidenciadas também na última, que é após a administração do gadolino, mostra esse realce periférico, né, demonstrando também um processo inflamatório envolvido. Os coriocarcinomas, de aspecto mais característico, são neoplasias malignas, né, muito embora incomuns, mas ela é uma forma mais agressiva da doença trofoblástica gestacional, tem uma baixa taxa de sobrevida, em média de 22 meses após o diagnóstico, tem essa associação com o Klinefelter, síndrome de Down, neurofibromatose tipo 1, bem como outros tumores germinativos, tem uma predileção pineal e parapineal, né, mas também pode ser supracelular, também com esse aspecto bifocal. Também tem de manifestação a puberdade precoce, e caracteristicamente os coriocarcinomas ele tem um aspecto de mimetismo vasculogênico tumoral. O que é isso? Esses tumores eles têm eles fazem uma conexão dos canais estromais com os sinusoidais que estão adjacentes naquela região, justamente pelo processo fisiopatológico dele, de expressão de laminina, e essa passagem de sangue pelo fluxo acaba ficando lentificado, e aí nessa região pode formar coágulos. Esses coágulos formam os lagos sanguíneos, né, e pode evoluir para uma necrose hemorrágica intratumoral. Então, o aspecto de imagem, a gente vai ter essa massa ovalada, heterogênea, levemente hiperdensa, na ressonância, um ISO a hipersinal em T1 e o baixo sinal em T2, e nas polarizações T2 a gente vai ter essa calcificação também circundada e a restrição à difusão característica. O caso 4, um menino de 7 anos, apresentando cefaleia e rebaixamento do sensório. Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem 3 imagens, né? A primeira, ponderada em T1 sagital sem contraste. A segunda é ponderada em T2. E a terceira, a gente tem um flare. Quando a gente vai analisar, a gente vê que tem uma lesão hiperintensa em T1 e heterogênea em T2, tá certo? Inclusive, essa lesão, ela tem um sinal de gordura, essa hiperintensidade em T1, um sinal de gordura,
que já nos fala, já propicia expor um diagnóstico, né, inferir um diagnóstico, mas o principal é que aqui houve uma ruptura, né, que a gente chama no caso, esse caso é um caso de um teratoma, onde ele fez uma ruptura espontânea e fez êmbolos gordurosos dentro dos ventrículos, né, onde a gente observa na última imagem, tá certo? Na seta, né, esses focos de hipersinal. E aí, o teratoma, ele é o segundo mais comum dos subtipos, né, dos germinativos. Majoritariamente acontece na primeira década de vida e predominantemente em homens, né? Eles ocorrem justamente por conta dessa mistura dos tecidos de 3 camadas germinativas, ectoderme, mesoderme e endoderme. E os tipos principais, né, quando a gente faz a classificação, a gente tem o tipo maduro, onde ele é completamente diferenciado, o imaturo, quando ele tem uma combinação do tipo fetal com o maduro, ainda tem as células germinativas, e a maligna, quando tem uma degeneração maligna do tecido maduro, que é um quadro mais grave. De aspectos de imagem, a gente vai ter essa lesão heterogênea, lobulada, multiloculada, muitas vezes, né, com focos de calcificação e hemorragia, e áreas císticas e principalmente de gordura. A TC é útil para a gente caracterizar esse componente mais calcificado, né, e vai apresentar esse realce heterogêneo pós-contraste, e na ressonância a gente vai ver esses focos de hipersinal em T1, justamente apresentando um componente gorduroso, hiperproteico ou até hemorrágico, certo? As sequências que vão utilizar a saturação de gordura auxiliam justamente para a gente ver se a gordura vai ser saturada para confirmar a saturação, né, confirmar o componente gorduroso, e são lesões que elas têm uma sobreposição de aspectos semelhante a outros tumores germinativos, mas esse aspecto gorduroso é mais característico no teratoma. Caso 5, é uma mulher assintomática que tem esse exame de imagem. Se alguém quiser participar. Oi, Caio. Nós Opa, temos Carol. imagens em corte sagital, certo? Onde nós temos a primeira sendo T1, a segunda é T2 e a terceira pós. Eu acho que é E T2, aí, T1 e a última justamente T2, a última é T1 após. e o pós. Na T2 a gente vê uma imagem ovalada, bem definida, com um sinal, um iso, um isosinal, né? Um isosinal em T1, relação T2. ao. Acho que é um No. hiper em Calma T2, aí. não? O hipo em T2 e o iso. E o hipo. Calma aí. E o hipossinal em T1. Então, E no contraste, a gente vê um, eu acho que é um leve realce periférico, né? Ao leve contraste. Tem perfeito, é um isso mesmo. leve realce periférico. E, Perfeito. eu E acho que aí? é isso. Hum, show. Pronto. E aí é uma lesão que não tem componente sólido, né? Basicamente componente cístico. Lembra de alguma hipótese? Bom, e aí, Carol, obrigado pela participação, viu? É, de fato, a gente tem essa lesão cística, né? Que não realça, não tem um componente sólido, o realce, ele é um mínimo realce aí periférico,
que é bem compatível com essa lesão cística, que é o cisto pineal. O cisto pineal, ele é um achado incidental, geralmente, né, entre 25% e 40% dos exames de imagem, geralmente relacionados ao achado de ter tumor, né, na região. Geralmente é assintomático, contudo, se ele for acima de 1,5 cm, pode virar sintomático, né, então fazer uma ação de Parinor, tem uma predileção para o sexo feminino, e resulta justamente de alterações degenerativas da glândula, né? Contudo, eles tendem à estabilidade, muitas vezes não é necessário fazer uma cirurgia estereotáxica, mas ele, caracteristicamente, se ele tivesse crescimento ou um aumento, né, do tamanho, ou gerar sintomas, aí vai ser analisado. Ele é formado principalmente por 3 camadas, né? A camada interna, que é o tecido gliótico, a intermediária com o tecido parenquimatoso pineal e a externa pelo tecido conjuntivo. E o líquido cístico, ele é proteico e pode conter também componentes hemorrágicos. Na ressonância a gente vai ver essa lesão redonda, ovalada, né, com um marcado hipersinal em T2, mas vai ter esse aspecto semelhante ao líquor, né, e o realce capsular. Diagnósticos diferenciais, a gente tem que lembrar que tem outros tumores císticos também, como astrocitoma, pineocitoma e até o pineoblastoma também, como diagnóstico diferencial. O astrocitoma, certo? A gente tem aqui algumas imagens evidenciando essa lesão. A primeira dela é um T1 sagital, a segunda é um T2 axial, a terceira é um T1 sagital pós-contraste e um coronal pós. T1 também. E aí a gente observa essa lesão volumosa, lesão heterogênea, né, com hemorragia intratumoral, tem uns focos de hipossinal, focos císticos, né, mas tem focos também, um aspecto heterogêneo, né, com uma impregnação do contraste intensa, né, e o contraste ocupando a região pineal, estendendo também para mesencéfalo e para os tálamos também. Então, o astrocitoma, apesar de ser uma lesão rara, né, deriva dos astrócitos estromais, que são aqueles 5% do tecido da glândula pineal, são provenientes das estruturas adjacentes, né, eles podem ser tanto circunscritos como difusamente infiltrantes. Lembrando que o circunscrito, geralmente, ele vai ter a classificação da OMS grau 1. Os difusamente infiltrantes, que são os outros tipos, eles podem variar de um grau de 2 a 4, né? E aí, eles estão relacionados também à origem do ponto onde eles fazem o processo, né? Onde eles iniciam o processo neoplásico. No teto mesencefálico, geralmente são as lesões de baixo grau, né, e vão obstruir o aqueduto, né, levando à hidrocefalia. No tálamo e no corpo caloso tem graus variáveis, mas são classicamente os astrocitomas anaplásicos ou os glioblastomas, e os tumores de baixo grau esofíticos no teto mesencefálico e os astrocitomas pilocíticos, eles acometem geralmente a cisterna pineal. Na ressonância, classicamente, vai ser essas imagens lobuladas, heterogêneas, com isohipossinal em T1 e hiperintenso em T2, podem ter focos de necrose, de hemorragia e alterações císticas, tá? E a impregnação pelo contraste é variável, mas em geral heterogênea. O caso 6, uma mulher de 42 anos com cefaleia e alterações visuais. Oi, Caio, bom dia. Então, nesse caso, eu consigo ver uma grande massa que aparentemente ela é bem delimitada, né, na região pineal também. Na verdade, eu acho que o primeiro é um ATC e o segundo, como eu acho que tem realce do contraste, eu acho que tem um pós-contraste, eu acho, não tenho certeza. Mas o que eu percebo na segunda imagem é que essa massa, né, ela meio que comprime as estruturas adjacentes e tem um realce, né, como eu falei, que da impregnação do contraste. Nessa primeira imagem da seta, eu fiquei na dúvida se isso seria
uma calcificação pineal deslocada, ou se seria o sinal da cauda dural, né, da duramata quando ela realça. Mas, assim, o que eu consigo perceber é isso, uma grande massa delimitada na região pineal. Na segunda imagem eu vejo que comprime, né, as estruturas e tem essa impregnação pelo contraste. Perfeito. E ela tem essa base ampla, né? Um realce homogêneo, mais anexado ao tentório. Muito obrigado, Paloma. E aí, nesse caso, a gente já está evidenciando um quadro de meningioma, tá? Meningioma, ele classicamente ele estende-se a partir da margem da incisura do dentório, né? Tem também de características o espessamento dural contíguo, né? No aspecto de imagem, na TC, eles podem ser espontaneamente hiperdensos, né, associado com as calcificações. Tem uma impregnação acentuada ao contraste, caracteristicamente. Na ressonância vai ter esse aspecto de iso-AIPO-INT1 e iso-AIPO-INT2, né, com impregnação intensa, e vai ter, quando o sinal da cauda dural, né, quando tem a duramata adjacente, ela pode ser evidenciada também, contemplada com contraste, né, vai ter o sinal clássico. E aí, o linfoma, tá, é outra lesão que pode também acometer, raro, mas classicamente a gente vai ter uma lesão, uma hiperatenuação na tomografia, né, demonstrando essa alta celularidade. E aqui na ressonância a gente tem 4 imagens, as duas de cima são duas imagens ponderadas T2 e as duas de baixo tem o pós-contraste, onde a gente vê essa lesão na pineal, barra hipotálamo também, hipointensas em T2, né, e com intensa impregnação pelo contraste, né, nas duas imagens abaixo tem o pós-contraste. E aí, classicamente, vai ter essas áreas sólidas de lesão com intensa calcificação e restrição à difusão, indicando essa alta celularidade da região. As metástases são outro tipo de lesão que podem ocorrer. É descrito como extremamente incomum, contudo, tem alguns sítios primários que são mais relacionados a isso, né? Pulmão, mama, pâncreas, esôfago e bexiga. Tanto que o aspecto principal é você ter um paciente idoso com um quadro de uma lesão que faz essa realce imperitenso, e se ele tiver uma história de um sítio primário, é um ponto onde tem que ser levantada a bola, né, para ser investigado também. E aí, são lesões que, quando acometem a região, vão por disseminação hematogênica, geralmente vai ter vários focos, né, que aí corrobora com o diagnóstico de implantes secundários, e eles mimetizam esses padrões de lesão dos tumores primários, né? Então, ele vai ter intensidade e padrão de impregnação não específico. Contudo, a gente vai ver essa lesão heterogênea, que geralmente vai ter um realce e um edema periférico, onde a gente consegue evidenciar também aqui no exame uma lesão até na TC de tórax. No hilo esquerdo tem uma lesão nodular, que é o sítio primário da lesão, né? E aí, aqui um quadro resumindo, basicamente, os subtipos histológicos e as características, que eu coloquei ainda mais algumas coisinhas para deixar o resumo de todo o que a gente comentou, né? Dos principais subtipos. Os germinomas, eles classicamente são tumores não encapsulados infiltrativos, são essa massa hiperetenuante bem delimitada que envolve a glândula pineal e faz uma restrição à difusão. Geralmente, no aspecto epidemiológico, é um tumor mais comum, com a predominância masculina, e vai ter esses marcadores que vão corroborar com o diagnóstico, né, a alfa-fetoproteína, beta-HCG, lactato e a fosfatase. Os corecarcinomas são aquelas lesões que geralmente formam necrose hemorrágica intratumoral, justamente por conta desse mimetismo
vasculogênico, né, do tumor. São tumores raros, muito embora tenham uma predileção para homens, numa faixa etária de 3 a 22 anos, tá? Os teratomas já são lesões mais lobuladas, multiloculadas, com foco de gordura, calcificação, tá certo? É o segundo tumor mais comum, com a predominância masculina. Os pineocitomas já são os tumores desencapsulados, tá? Em geral, com células mais maduras, vai ter aquele aspecto das rosetas pineocíticas, mas num grau mais leve na classificação pela OMS, e representam 14 a 30% de todos os tumores do parênquima, mais comum em adultos, né, de 30 a 60 anos. O pineoblastoma já é diferente, ele já tem um acometimento de um público mais infantil, geralmente menos de 2 anos de idade, uma leve predominância feminina, e o aspecto principal do pineoblastoma é que vai ter uma lesão mais infiltrante, mais agressiva, é um tumor maligno, grau 4, a classificação pela OMS, né? Os tumores papilares é outro também subtipo do parênquima, dos tumores de parênquima pineal, que aí ele classicamente vai ter as rosetas e as pseudorosetas ependimares, faz diagnóstico diferencial com outras lesões também da região, até metástases, ependimoma, tá certo? Neoplasias do plexo coroide. Tem um grau variável de 2 a 3 pela OMS, pela classificação da OMS, mas geralmente são lesões menos de 5 centímetros, circunscritas, que têm um componente cístico. Já os tumores do parênquima pineal com diferenciação intermediária, eles já têm essa arquitetura pseudolobulada, que vai se assemelhar com o aspecto de imagem do pineocitoma, grau 2 ou grau 3 pela OMS, e ele tem uma predileção ligeiramente para o sexo feminino, mas não tem um público na faixa etária específica, né, de acometimento. E aí eu trouxe algumas questões do CBR, duas questõezinhas só para ilustrar. Com os tumores da pineal e região celular, é correto afirmar: o germinoma é um tumor de alta celularidade, tipicamente com restrição à difusão, podendo infiltrar o parênquima ao redor. Letra B, teratomas são tumores homogêneos da região pineal, ocorrendo preferencialmente em meninos. O pineoblastoma, em geral, é pequeno na época do diagnóstico e raramente na metástase. Craniofaringiomas são tipicamente intracelulares e raramente calcificam. E glioblastoma óptico, que é asmático, é, na maioria das vezes, um astrocitoma pilomixoide. Bem, a resposta dessa daqui é justamente ao germinoma, né, que a gente tinha evidenciado até no resumo anterior. Ele é esse tumor de alta celularidade, né, e com esse aspecto de restrição à difusão, que aí a letra A correta. A outra questão também, com relação aos germinomas, é correto afirmar: a maioria dos germinomas pediátricos se localiza no corpo caloso, são tumores de alta celularidade com preferência pela glândula pineal, podendo fazer disseminação licólica. Como são agressivos, perfusam, a perfusão fria desfavorece o seu diagnóstico, não ocorre em meninas, e quando afetam nervos cranianos, os mais comprometidos são o nono e 10º nervos. Aí essa daqui, B. a resposta é a letra B. Show, valeu. São tumores de alta celularidade, com preferência pela glândula pineal, tendo que fazer a disseminação licólica. E essas foram as referências. Pessoal, obrigado pela participação. E é isso. Parabéns, Caio, pela aula. Abordou aí praticamente tudo, né? Esse tema. Só alguns detalhezinhos podem ajudar. Lembrando que o cisto, né? Cisto pineal pode ter realce tardio, né? Então, às vezes você faz um exame pós-contraste mais tardio, com 5 minutos, pode ter realce dentro do cisto. Não confundir com pineocitoma, por exemplo, né? Ele tem esse realce que você mostrou na parede, né? Fininho, mas mais tardias pode realçar dentro.
de forma centrípeta, né, acumular contraste. Cuidado só com isso aí. Em relação a isso, foi falado muito da difusão, né, no germinoma, é uma característica, sim, dele, né, mas tem um artigo recente que fez uma comparação do ADC e, surpreendentemente, não tem muita diferença, não tem como você diferenciar pelo ADC do tumor do parênquima pineal, que também pode ter um ADC baixo. Então, assim, não confiar só nisso, né, somente na difusão para você dar diagnóstico de germinoma, né. A TC ajuda muito, como você falou, né, eles são meio hiperdensos e envolvem a calcificação. Acho que era basicamente isso que eu queria acrescentar, viu? Parabéns aí pela participação também de todos aí. Parabéns, Caio. Esses tumores da pineais é um aqueles grandes temas que a gente pode construir um algoritmozinho, que vocês têm que tentar construir esse algoritmo, tá? Então, assim, a lesão mais frequente, cisto. O cisto pode ser septado, ele pode realçar um pouquinho e pode ter esse enchimento tardio do contraste que o Daniel falou. Normalmente você não faz nada, a priori a lesão não me toque. Existe um número máximo, né, de 12 milímetros, que a gente acaba sugerindo um controle. Mas, a rigor, raramente a gente vê um crescimento. Eventualmente, ele poderia comprimir o aqueduto. Pronto, então essa é a lesão mais frequente. E aí vocês têm os tumores primários da pineais, do parênquima, célula germinativa, e tem os tumores da região da pineal. Para a gente identificar se era primariamente da pineal ou da região, aí vocês olham para as estruturas adjacentes e vê o deslocamento dela. Vê de Galeno, vê a cerebrais interna, o esplêndido do corpo caloso, e aí dá para ter uma ideia de onde ela nasceu, onde é que ela está centrada, tá? Calcificação da pineal, né, como foi falado pelo Caio, o padrão de deslocamento, se a calcificação está engolfada, envolvida, ou se ela está deslocada perifericamente, explodida, vai te dar uma ideia também se trata de um tumor primário do parênquima, um pineocitoma, células intermediárias, ou mesmo pineoblastoma, ou um tumor de células germinativas. Tumor de células germinativas, lembrar de meninos, mas não exclusivamente, lembrar de ver dosagem hormonal, lembrar também que são lesões radiosensíveis, então é importante a gente tentar construir esse diagnóstico. E a disseminação licórica você pode ver tanto nele, mas pode ver também no pineoblastoma. Neoplasia papilar de pineal. Lembrar, não acho que até o Caio não falou tanto disso, mas lembrar da possibilidade de você ter um hipersinal espontâneo em T1. Né? Eu acho que tu acabou focando muito na questão do cisto, mas a literatura traz muito isso, desse hipersinal em T1, que não é exclusivo, mas pode sugerir, né, um tumor papilar da glândula pineal. Aí, metástase, meningiomas, essas lesões menos frequentes, né, gliomas tectais que pode ter na região da pineal. Então, a rigor, não é um tema difícil, tá? Então, você, voltando a assistir às aulas, lendo um pouquinho, vendo os algoritmos que os artigos trazem, dá para construir um roteiro bem legal, tá bom? Boa semana a todo mundo, parabéns aí pessoal que participou. É importante você sempre estar trazendo essas questões, como o Caio fez hoje, como os outros que antecederam você também já fizeram, estão fazendo. E acho que esse modelo é interessante. Um abraço, pessoal.